A oposição também estava contra o texto, porque não tinha texto na realidade, né? Era uma daquelas votações relâmpago que a gente ia fazer, que se tornou uma praxe na gestão do Arthur Lira, que a gente ia fazer, assim, descobrir o texto 5 minutos e depois já votar o texto, né? Então a oposição estava querendo retirar de pauta também para discutir melhor. Mas o Zé Guimarães fez um apelo, quase que chorando, para os partidos da base do governo votarem para retirada de pauta, porque ele queria discutir melhor. E veja, não era nem uma medida provisória do governo Lula, era uma medida provisória ainda do governo Bolsonaro, né? Ou seja, a gente ainda nem estava tratando de matérias realmente de interesse do governo Lula. E aí o placar foi 204 para retirar de pauta a 202, né? Ou seja, 202 deputados que foram contra o governo, na realidade, eram da base do governo e votaram contra o governo. E o governo só conseguiu 204 porque a oposição entregou 100 votos porque ela queria discutir o texto melhor. Ou seja, o PT chegou numa situação tão humilhante que ele precisou de todos os votos da oposição para discutir uma medida provisória. Até o Novo, vamos pegar, o Novo é um partido que tem hoje 3 deputados. Se o Novo não tivesse votado, o PT teria perdido o requerimento, para você ver o nível de humilhação que chegou, né, o governo Lula. Mas, enfim, eu quero, Renato, primeiro te parabenizar aí pelo Expresso, dizer que é um prazer aqui estar participando pela primeira vez aí do Expresso. Fiquei sabendo que você foi chamado de Herbert aí pelo deputado Mendonça, aí meu amigo. Só que ele disse o seguinte, e a justificativa dele é muito válida. Na tela aqui aparece Herbert Porto. Pô, operador baiano, você tá querendo me derrubar, velho. No Skype, eu tô vendo aqui agora, tá escrito Herbert Porto. Aí o Mendonça leu aqui e te chamou de Herbert. Perfeito, então, assim, agora tá explicado. Agora eu entendi o erro dele. Tá na tela aqui, eu tô vendo o Herbert Kim, Porto. o nome é Rolandinho, o certo. Rolandinho. Isso aí não tem graça. Ô, Kim, me fala uma coisa. Agora tá justificado. Eu sabia. Kim, me fala uma coisa. Você acha que essa derrota do governo de ontem foi mais por o legislativo como um todo falar, olha, o governo não pode editar um decreto aqui mudando uma lei que a gente aprovou, sei lá, ano retrasado, que é o marco do saneamento, não pode fazer isso. Aí também não, né? Vamos deixar um recado claro aí de, sei lá, de autonomia aqui do legislativo, ou se foi algo que é quase que estrutural do governo, porque até agora eles não votaram nada. O que tentaram votar, que o governo defendia, era o PL da censura e essa mudança, e não deixar com que esse PDL fosse aprovado ontem. Pra mim, acho que o governo só tentou se colocar nesses dois projetos e perdeu. Qual dos dois lados? E qual será que é a próxima? Porque, assim, uma coisa que a gente vem falando aqui é que eu não vejo, assim, o governo tem uma pauta, tem uma agenda. Não, vai ser votado em breve, no primeiro semestre, tais e tais projetos. Que projeto que vai ser votado que eu não tô vendo nada vindo do governo federal? Eu acho que, assim, são duas coisas, né? Primeiro, 3 coisas, na verdade. Primeiro, realmente, teve o sentimento do parlamento, porque os deputados, eles apanharam muito na legislatura passada, né? Principalmente o deputado do Norte e do Nordeste, apanhou muito por ter votado o marco do saneamento, né? Então, os caras falam, pô, a gente apanhou, aprovou, o PT desceu a porrada na gente nos nossos estados, com seus sindicatos, com o seu lobby, com a sua militância, e aí agora vem querer mudar via decreto. Aí, pô, sacanagem, a legislação que a gente aprovou, né? Mesmo os partidos que teoricamente fazem parte da base do governo Lula falaram, pô, governo, a gente votou essa lei aqui e essa lei precisa ser cumprida. Tem esse lado aí que você colocou. Tem um outro lado que é o seguinte, foi feita uma comissão informal, né, na Câmara dos Deputados para negociar com o governo. Fala, não, governo, você quer colocar algumas mudanças via decreto no marco do saneamento? Vamos fazer negociado com a Câmara para não atropelar a lei, para não prejudicar o debate que a gente teve aqui no Legislativo. Muito bem, foi feita essa comissão, né? E aí os deputados, a primeira coisa mais básica, os deputados pediram uma minuta, uma proposta do governo de alteração do decreto, né? E aí o que aconteceu? Olha, para você ver uma ideia, pra você ter uma ideia de como o governo Lula está incompetente e está arrogante. Eles não entregaram essa minuta, essa proposta para negociar com a Câmara, ou seja, eles se negaram a negociar com a Câmara, e no dia que a Câmara falou, não, beleza, vocês não vão apresentar a minuta, a gente vai sustar tudo, a gente vai acabar com o decreto, como a gente acabou ontem. Eles soltaram, né, uma nota técnica defendendo o decreto deles, ou seja, não veio nem a minuta, veio mais um assinte contra o Congresso, que era uma defesa do decreto do Lula. E tem um terceiro ponto. Tem uma insatisfação generalizada, né, dos deputados fisiológicos
porque o governo Lula está demorando muito para liberar os cargos e liberar as emendas. Então já aproveitaram essa pauta também para dar recado para o governo. Pô, 322 votos é um baita recado para o governo, é quórum de PEC. Imagina se que foi uma coisa que aconteceu gradativamente na gestão do Eduardo Cunha com a Dilma. Chegou num ponto, foi tendo maioria, foi aprovando o projeto de lei contra o governo e tal. Chegou numa maioria de PEC e começaram a aprovar PEC contra o governo. Então, o governo Lula está nesse processo muito acelerado de perda de poder e a gente tem um papel fundamental de fustigar o governo o máximo possível, porque, assim, está cambaleando forte e porque a economia não dá nenhum sinal de recuperação e nem vai dar porque esse governo só faz gastar. Né? Não tem investimento estrutural, não tem retomada da economia, não tem âncora fiscal, só tem gasto público. E aliás, o Kim, meu Deus, eu fico pensando, esses caras não governaram o Brasil, não? por 13 anos? Porra, assim, tá um amadorismo assim que, olha, vou te falar, assim, tá pau a pau ali com o do Bolsonaro. Antes da gente continuar a conversa, só queria pedir para o pessoal deixar o like na live, beleza? Bateremos recorde de audiência hoje? Sim. Então vamos bater o recorde de audiência. Deixa o like na live e entrem no Clube MBL, clube.mbl.org.br, menos de R$1 por dia. Quem entrar durante o Expresso vai ganhar uma revista Valete número 03. E vocês sabem que lá no Clube vocês têm acesso a tudo. Reportes diários, relatórios semanais, mini-docs, entrevistas exclusivas, os documentários do MBL, tá tudo lá. Então é só entrar no Clube, além de você ajudar o MBL a construir um Brasil mais livre, operador baiano. O que você quer perguntar? Pode? Kim, você falou aí dessa falta de habilidade, você consegue ver por causa disso no horizonte uma reforma ministerial já agora nesse ano no governo Lula? Eu acho que, assim, se o governo não fizer uma reforma ministerial muito rapidamente, a situação vai ficar cada vez pior, né? A situação já está difícil, como ficou demonstrado ontem, né? Eles não têm maioria e se eles não têm maioria, vamos lembrar, né? PSD tem 3 ministros. União Brasil tinha 3, tem 2 ministros. Né? Republicanos tem ministro. MDB tem ministro. Nossa. Se os ministros não estão servindo para entregar voto para o governo, então, meu amigo, eles não estão cumprindo o seu papel de levar a bancada para ser base do governo. Né? E uma coisa que é importante chamar a atenção, que eu vi ontem, né? Que mostra, esse é um ponto que mostra muito como o governo está frágil, né? Na época do impeachment da Dilma, a gente precisou de votos do PSB, do PDT, do PPS, né? A gente não derrubou a Dilma só com a direita, a gente derrubou a Dilma com a esquerda, que também estava insatisfeita com o PT, né? E a gente precisava, né, dos votos da esquerda para derrubar a Dilma. Por que eu estou dizendo isso? Porque na votação de ontem, não foi só Centrão e oposição que votou contra o governo. O PSB do Flávio Dino, quase que por unanimidade foi contra o governo. PSB, de bola, Partido Socialista. Se até o Partido Socialista está insatisfeito com o PT, chegou nesse nível, porque assim, o PSB é um partido que assim, os eleitores, eles pressionam para os seus parlamentares serem, né, da base do Lula. Se o cara está desafiando até o próprio eleitor, tamanha insatisfação dele com o governo, é porque a situação dele está muito feia. E eu digo mais, teve ainda um discurso do Glauber Braga esculachando o PSB. Esculachando, dizendo assim, olha, o Miguel Arraes, que já sentou aqui nesse parlamento, teria vergonha de vocês. Assim, foi um quebra-pau público dentro da esquerda que mostra como eles estão esfacelados, né? Como eles estão esfacelados. Então, assim, cada vez mais eu estou convencido de que é uma questão, politicamente, as coisas já estão indo muito mal. Economicamente, as coisas já estão indo muito mal. Na minha avaliação, sinceramente, só falta um crime de responsabilidade para o Lula não terminar o mandato, porque todas as outras condições estão dadas. Né? Pessoal, por favor, like na live aí, pra gente subir mais a live aí, tem mais pessoas.